Olá, tá começando o 109º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Tirando que eu acordei às 6h40 da manhã hoje e não dormi mais, só acordei. Acordei, tava desperto, então já sei que o dia hoje vai ser Segundou. arrastado. Pois é, né? A segunda começou bem. Mas no fim de semana, sabe que os AirPods da Larissa estão com aquele chiadinho que dá, sabe? Aquele problema que dá em todos os AirPods sei. da geração lá dela. Aí a gente no sábado deu um pulo em São Paulo rapidinho, passamos lá na loja da Apple, falaram, então, tá com defeito mesmo, mas não tá na garantia, então é tipo 1.500 pra arrumar. Ela falou, arrumar não, né? Trocar. Ela falou, quer saber? Deixa pra lá. Mas eu testei pela primeira vez na vida os AirPods Max, que eu nunca tinha posto um negócio desse na cabeça. Olha. Não é que é legal? Curtiu então, Marcos Mendes? Pois é, eu achei, sei lá, eu tinha a impressão de que ia ser que nem o Quiet Comfort 35, bom, mas com seus limites físicos. Não, falei, olha só, hein, se eu estivesse com orçamento sobrando, até que teria coçado o bolso, porque me surpreendeu, né? Eu sou o último aqui do A Fonte a descobrir as maravilhas dos AirPods Max, né? Mas achei mó legal, falei, olha só, hein, todo esse tempo aqui duvidando da eficácia dele à distância, eu botei na cabeça e falei, entendi, bem legal. São bons fones. Eu acho que eles têm alguns defeitos. Tem um review que eu publiquei há muito tempo, logo que eu tenho eles desde quando foram lançados, 2021, se eu não me engano, final de 2020. Mas são bons fones. Eu acho que o que mais me incomoda neles é que, para uso muito longo, para você usar por muitas horas, eles acabam ficando pesados. Então, por exemplo, eu Sim. já fiz várias viagens de avião para fora do país, viagens de 9, 10, 15 horas usando os AirPods Max. E depois de um tempo eles pesam bastante. Hoje mesmo, eu prefiro muito mais viajar com os AirPods Pro 2, que para mim tem uma qualidade excepcional e passam despercebidíssimos ali no Aham. ouvido, né? E eu odeio aquela bolsinha dele que parece um sutiã. Aquilo fica ridículo pra você. Que você coloca na bolsa, ele não protege nada, né? E tá ali com outras coisas, pode riscar, pode furar a redinha. Então, eu adoraria que tivesse uma geração 2 com USB-C e sem essa bolsinha, com uma proteção de verdade. Seria excelente. A bolsinha não tava nem à vista, acho que não tem nada dela ali, não tem nenhum display, nada. Ele tava só num apoiozinho desses de apoio de fone de ouvido, né, que é aquele T que apoia o fone em cima. E aí e foi engraçado que eu sempre tive curiosidade de tirar aquela a parte de dentro dele mesmo, né, que tem ali o esquerda, direita, pra ver que o pessoal falava que ear cup, condensava ali, né? Aí eu tirei ela e disse, o que você tá fazendo? Eu falei, não, calma, isso sai mesmo, relaxa. Tá Não vamos ter que desmontando comprar o um fone fone. de ouvido. Pois é, né? Mas eu pus na cabeça e fiquei pensando, por exemplo, no pessoal que eu falo que faz academia com esse fone, que eu acho muito louco fazer academia. Na verdade, qualquer fone desses grandes na academia eu acho estranho, Sim. né? Porque a gente faz movimentos bruscos, né? Fica em posições estranhas e tal. Então o fone fica equilibrando o fone na cabeça, e especificamente esse, que não é exatamente tão barato, né? Então eu fiquei imaginando na academia como é que deve ser o uso assim, mas o lance do peso, claro, né? Pra 10, 15 horas pra um voo, coisa assim, deve mesmo incomodar, mas é meio que qualquer fone, né? Desses grandes. Fone pequenininho. Na verdade também incomoda, né? 10, 15 horas lá com o fone no ouvido também. Cansa. Cansa, pois é, né? Mas tá aí, sei lá, de quando que é esse fone? 2020? É do final de 2020. 20? Então, né? 4 anos 20, depois testei e achei mó um legal. fone pandêmico. E, né, 4 anos depois a Apple não atualizou ele até hoje. Pois é, e não tem nem rumor de coisas imediatas pra ele, né? Todo ano tem o lance de um German falando, né? USB-C. Novas cores USB-C, novas cores USB-C. Até agora, nada. Não sei se a demanda não foi tão grande, a Apple meio que desistiu desse fone, né? Porque é curioso, porque todos os AirPods já foram atualizados, mas o Max ficou bem esquecidinho. Né? Eu não me lembro se tinha rumor de que ia sair o Max ou se ele foi meio de surpresa. Mas é aquele produto assim, né? Aquele um produto bom que ninguém pediu. Aí, passada a emoção, ninguém compra. Aí fica lá, né? Empoeirando na prateleira. É, bem por aí mesmo. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E para quem estava na expectativa, a gente discutiu na semana passada que era uma possibilidade, aconteceu. Saiu a leva de betas públicos, exceto do Vision Pro,
E você até publicou uma matéria no 95Mac explicando as diferenças entre o beta para desenvolvedores, o beta público. Para quem estiver interessado, com medo, quiser saber as diferenças, o que rola? Essencialmente, beta público ou beta desenvolvedor é meio que a mesma coisa, né? Porque antigamente os betas da Apple, muito antigamente, eram só para desenvolvedor. E a Apple restringia isso muito bem. Tinha todo um rolê que você tinha que registrar o aparelho lá no site da Apple, senão nem rodava o beta, o pessoal travava iPhone tentando instalar beta. Hoje a coisa tá bem mais de boa porque existe o beta público. Mas a diferença entre o beta público e o beta desenvolvedor é essencialmente o tempo, a programação ali para lançar essas atualizações para quem é desenvolvedor e para quem está ali no catálogo normal de beta público. Porque a build, né, a compilação é a mesma. Se você pega um iPhone com o beta público e pega um iPhone com o último beta desenvolvedor, é exatamente a mesma build, é o mesmo sistema, a mesma versão, não tem nada de diferente entre eles. O que muda é quem está no beta desenvolvedor recebe a atualização primeiro. Então a Apple lança primeiro para desenvolvedor porque o desenvolvedor precisa ter ali o acesso mais rápido para, né, tá atualizando os aplicativos. O foco do beta é esse, é liberar para desenvolvedor, adaptar os aplicativos para ver se está tudo funcionando, para quando chegar setembro o pessoal já, né, lançar as atualizações para os apps, para ver se está tudo ok. As operadoras também recebem essas atualizações para ir testando, ainda mais agora esse ano que tem RCS. E aí o beta público já é pra galera que quer testar, quer ver como é que funciona, mas não necessariamente, né, precisa desenvolver algo. Porém, para Apple também é importante ter essa galera por conta dos feedbacks. A gente sabe que tem muito bug, por mais que a Apple tenha sua equipe lá, tem muito bug que passa despercebido, que só vai ser descoberto quando o fulaninho testar um negócio super específico lá na hora que ele tá usando o TikTok, o app do banco, aí vai descobrir que tem um bug que trava todo o celular. Então, para a Apple é importante ter isso, mas a diferença entre os dois é essencialmente o tempo que leva para sair essa atualização, porque o beta desenvolvedor ele sai primeiro e aí passado ali uns 2 dias, 3 dias, se a Apple vê que está tudo ok naquele beta, ela lança esse mesmo beta para o público, o que não acontece se tiver um beta com problema, o que meio que aconteceu com o beta 3, porque tinha um pessoal reclamando que o beta 3 estava com uns bugs bem chatinhos, algumas travadinhas, ou que os ícones ali, você mudava a cor aí do nada sumia, ou a cor não ficava correspondente, ou que o tema que você tinha escolhido. E a Apple lançou uma compilação atualizada para os desenvolvedores, e aí mais tarde essa compilação atualizada foi a compilação que saiu para os usuários do beta público. Então, se você está em dúvida entre qual instalar, se você só tem um iPhone, o seu iPhone principal, e não tem um outro device para testar, fica no beta público, porque se rolar de ter um bug grave no beta desenvolvedor, que você não consiga fazer o downgrade ou que trave o seu celular, você provavelmente vai ficar imune no beta público, porque se acontecer isso, a Apple não vai soltar esse beta para a galera do público. Ela vai lançar uma atualização primeiro para os desenvolvedores e depois ela libera essa versão corrigida para o beta público. Mas tirando isso, são as mesmas versões, você pode escolher ali qual deles você quer usar, mas no beta público você está mais garantido de que a vistoria ali dos problemas vai ser maior e que provavelmente bugs mais sérios não vão te afetar. Na semana passada, quando saiu esse terceiro beta, né, da versão de desenvolvedores, eu imaginei que eles fossem corrigir um bug que deu comigo, que é o atalho para você trocar a cor dos ícones não funcionava. Você apertava, não dava nada. Era um botão morto ali. A gente até comentou no ADT, né, assim, tirando tudo que a Apple anunciou, o que dá de verdade para mexer no beta é basicamente isso, hoje em dia, né? E se isso não funcionasse, a pessoa falou, pô, instalei um negócio pra mexer nisso, que é a única coisa que tem, e não funciona, né? Então, eles liberaram, acho que teve uma correção também de Bluetooth, uma coisa assim, mas corrigiram esse bug específico e o pessoal tá testando aí. Mas tá aí, saiu o primeiro beta público. Sai já, será que essa semana a próxima versão de desenvolvedores? Talvez, né? Porque semana passada foi só a versão revista, né? Não conta exatamente como um beta novo, né? Geralmente nesse primeiro momento as atualizações elas costumam ser mais espaçadas. Eu até abri aqui o histórico de atualizações e no ano passado do beta 3 para o beta 4 também foi um intervalo de 2 semanas. Então pode ser que
como lançou o beta público na semana passada, talvez a Apple espere ainda mais uma semaninha aí para lançar Hum. alguma coisa. Então, talvez só na semana que vem que a gente veja uma atualização. Mas pelo histórico também, a partir do saindo o beta 4, daí começa já o ciclo semanal, porque chega agosto é a reta final para a Apple preparar tudo, empacotar, porque daí já é hora de colocar essa versão nos iPhones da fábrica, porque setembro tem iPhone novo, né? Então, entrou agosto, já é a reta final mesmo, daí começa aquele ciclo semanal de atualização. É, né? E é importante ela fazer esse delay entre o lançamento de beta para desenvolvedores e o beta público. Eu não lembro qual foi a versão do iPhone, mas acho que foi um update normal de sistema que a Apple publicou e que desligou o sinal de operadora dos telefones de todo mundo, desligou a parte de telefone dos Rolou telefones, e isso aí, no quando né? lançou o iPhone 6, lá no iOS 8. Ah, Saiu um 8, aquelas atualizações assim, de primeiro dia, saiu 8.0.1 e todo mundo que atualizou ficou sem sinal do celular, né? Imagina, você comprou um iPhone novo e o negócio já não funciona. pois é. Então, daí em diante eu falei, bom, quando sair o beta eu espero, eu fico de olho nas redes, vejo se tem algum caos, algum problema muito catastrófico. Porque, né, tudo que a gente não precisa é passar por esses perrengues no meio de um dia que o bicho tá pegando. Enfim, se É, for instalar, backupzinho e espera um pouquinho, vê, deixa a galera mais emocionada instalar, deixa o pessoal testar, vê que tá tudo bem, aí você instala, pode poupar potencialmente aí muita dor de cabeça. exatamente. E um adendo, porque a gente até discutiu isso, é que ainda não tem Apple Intelligence mesmo do beta público. Tinha uma Sim. especulação de que talvez no beta público a Apple iria liberar os recursos. Até tem uns sinais lá. Esses dias eu tava mexendo no meu iPhone e apareceu o botãozinho, criar novo emoji. Eu cliquei lá, abriu a tela do Gmoji, mas nada acontecia, ficou travado ali. Então, parece que tá rolando uma preparação. Mas neste beta, mesmo no beta público, ainda não tem nada de Apple Intelligence. Então, se você quer instalar o beta por causa disso, espera, porque neste momento não tem. O RCS também, vale lembrar, porque eu sei que tem um pessoal, quero testar o RCS. Depende de cada operadora liberar o acesso e até agora no Brasil nenhuma fez isso. Tem algumas lá nos Estados Unidos que já fizeram, na Europa também, mas aqui no Brasil nenhuma das principais liberou acesso ao RCS, então também é um recurso que é novo, mas que neste momento não dá para usar mesmo que você atualize para o beta. É, e no beta tem uma coisa de ativar, usar RCS, tem já a opção se liga, mas não dá para usar, porque depende da operadora também ativar do lado de lá, né? Então a opção instalar só não faz nada, pelo menos aí por enquanto. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, a gente falou daquela notícia que pintou de um super ciclo de venda de iPhones prevista pelo Mintico. Aliás, tem notícia sobre isso, né? Mas por causa de IA e etc. E o Lucas Boytemiller falou o seguinte: acho que essas notícias estão supervalorizando o impacto que IA tem aí para o usuário médio. Os dois últimos super ciclos que a gente viu de iPhones foram no 6 e no 10, que tiveram mudanças completas no design. Aí ele segue. Eu acho que o usuário médio da Apple mal liga para IA. E o iPhone 16 vai ser só mais um iPhone na linha, tanto quanto o 14, o 15 também. Antes de falar sobre o Mintico, o que você acha dessa ideia de que design mesmo que pega o pessoal e o resto é resto? Eu acho que esse argumento do Lucas é bem válido, até já comentei algo parecido aqui no A Fonte, porque o iPhone 6, a gente sempre fala do super ciclo do iPhone 6. Cara, o 6 foi o iPhone que mudou tudo. O primeiro iPhone com tela grande, o primeiro que teve dois modelos, né? Teve o normal e teve o Plus. Então eu lembro que todo mundo causou um alvoroço, todo mundo queria ter um iPhone 6 porque era o iPhone diferentão. E o 10 também, teve um alvoroço, foi também ali um super ciclo. Eu lembro que tava na pré-venda, já esgotou o iPhone 10, que sei lá, a previsão de entrega era para 2 meses depois lá fora. Aqui no Brasil ele chegou bem tarde, porque até lá fora já a Apple já teve que segurar o lançamento. Ela lançou o iPhone 8 ali em setembro, mas o 10 só chegou em novembro. E ainda assim era muito difícil de conseguir, era disputado. Foi um iPhone que despertou interesse, que é isso, mudou radicalmente o design e acabou causando aí um interesse das pessoas. Acho que até talvez não se compara, mas o 12 também eu lembro de que teve uma demanda grande, porque foi o iPhone que, né, do 11 para o 12 teve uma mudança de design mais notável, que ficou com as laterais retas, com 5G, MagSafe. Então acho que essas mudanças de design elas acabam chamando mais a atenção, porque
E é isso, o usuário médio, o usuário comum, ele não tá muito preocupado com, de fato, os recursos, assim, o que geralmente chega nessas pessoas, que a câmera melhorou e que o iPhone tá diferente. Então isso acaba chamando mais a atenção das pessoas. Talvez uma cor nova, que o pessoal, a Apple sempre está tentando trocar as cores, porque isso chama a atenção também. Então eu particularmente acredito que a inteligência artificial, né, o Apple Intelligence, não é suficiente para convencer a galera a atualizar. No primeiro momento, ali no primeiro mês de vendas, a gente sabe que vai ter muita gente que vai comprar por causa disso, que é o pessoal mais antenado. A galera que normalmente já compra iPhone novo porque gosta de ter a novidade todo ano. Então, essa galera provavelmente vai comprar o iPhone novo porque quer ter os recursos mais legais de Apple Intelligence, que talvez tenha alguma coisa exclusiva só para o 16 que a Apple vai anunciar. Então, ali no começo até deve rolar um movimento de mais pessoas trocando, pessoal mais antenado que talvez tenha um iPhone 14 e aí já quer pular para o 16. Mas eu não acho que vai ser um nível iPhone 6, iPhone 10 que levou massas a cogitarem a trocar de celular por conta, né, de uma grande mudança. Não acredito que não será o caso, que o Apple Intelligence não tem esse potencial de chamar tanto a atenção assim, até porque o Apple Intelligence, de novo, mesmo que você consiga usar aqui, vai ser só em inglês. Então já é uma limitação grande aí. Aqui no Brasil mesmo não vai fazer diferença para a vasta maioria das pessoas, enquanto mudanças de design são universais, né? Um design novo chama a atenção no mundo inteiro. Já o Apple Intelligence tem um alcance bem mais limitado. Então, realmente acredito que, até, né, segundo essa notícia do Mintico, parece que a própria Apple já percebeu que, mesmo com a Apple Intelligence, ela não vai vender nada acima do que ela já costuma vender nos outros anos. Esse rumor de número de vendas é o tipo de rumor que eu acho bem cansativo, porque o roteiro é sempre o mesmo, né? Saiu faz umas 2 semanas, eu falei que tinha sido Mintico, não, foi o pessoal da Bloomberg e o pessoal Debbie Wu, Takashi Michozuki e Yuan Gao falaram assim: a Apple já avisou os fornecedores dela que ela prevê um aumento de 10% na demanda de iPhones até o final desse ano, de iPhones novos, né? E na comparação com encomendas dos iPhones, os atuais, né, que no ano passado eram os iPhones novos, ela está vendo aí que é um aumento de 10%, então nesse ano vai chegar a 90 milhões de iPhones 16 que ela vai encomendar para serem vendidos ainda nesse ano, encomendou as peças, etc., com parceiros. E aí, beleza, isso virou notícia, e agora o Ming Chi Kuo falou, gente, não. Pelas minhas fontes aqui e pelo que eu tenho visto de relatório dos fornecedores da Apple, ninguém espera muito aumento de vendas não. A TSMC falou que não viu esse tipo de pedido chegar lá. A Largan, que é uma outra fornecedora também da Apple, falou para os investidores, né, que os pedidos para modelos high-end desse ano são similares aos do ano passado. Então, dá para dizer que 10% é similar? Dá, mas esse tipo de coisa seria comemorado como um aumento de pedidos, não como similar, se você fosse fornecedor da Apple e estivesse querendo dourar sua pílula para o mercado investidor. Né? Então, de acordo com o Mintico e com as fontes dele, parece que é mais pelo que o Lucas falou mesmo. É super parecido. Tem essas limitações todas aí que a gente já viu de território ou de linguagem mesmo da Apple Intelligence. Uma coisa que a gente não sabe ainda é o que de IA vai ter que vai ser exclusivo desse próximo iPhone, porque certeza que vai ter coisa disso. Aposto que vai ter muita coisa com foco em câmera e IA, porque no curto prazo é o que dá para fazer, né? No ano que vem a gente conversa sobre mais coisas, mas desse ano deve ter um foco nisso. Só as câmeras novas do iPhone vão poder, com alguma coisa com IA. E aí resta ver se isso vai ser suficiente para convencer mais pessoas a comprarem, trocarem de iPhone. Mas a minha expectativa é meio parecida. Passado o calor do momento, WWDC, né? Até falei, eu pensava em comprar o iPhone, eu percebi que talvez eu não precise, porque o que eu vou usar de IA mesmo vai ser no Mac. Né? Não redijo coisas compridíssimas no iPhone, então, sei lá, já a chance é um pouco... Digo isso hoje, né? Antes de ver como é que vai ser o iPhone, mas hoje a chance está um pouco menor em relação a WWDC, né? Então faz sentido mesmo. O que o Lucas falou sobre venda de iPhone é que nem quando sai emoji novo no iOS, aí o pessoal atualiza, né? E geralmente é no ponto 1 ali, com as correções de segurança. Tem toda uma teoria da conspiração aí sobre isso. Mas acho que o que chama mesmo a atenção do pessoal é design mesmo, não tem jeito. Design novo não tem como. O pessoal se sente mais atraído. Parece que
mudou mais coisas, mesmo quando só muda o design, porque tem isso, às vezes muda todo o design e por dentro é meio que parecido com o que já tinha, mas o design chama atenção, dá vontade da galera trocar de celular e tudo indica, né, que esse ano, pelo menos, o iPhone 16 vai ser bem parecido com o que a gente já tem hoje. Tem lá, eu lembro que tinha alguns rumores de que a Apple usaria aqueles botões capacitivos de volume. Eu nem sei mais como é que tá isso, porque cada semana era assim, a Apple vai colocar o botão capacitivo. Não, a Apple desistiu do botão. Ah, voltou o botão. Não, tirou o botão. Já era assim com o 15, né? Por fim não teve. Então tem aquele botão de ação de câmera também, que será mais um botão. Mas essencialmente o design vai ser bem parecido, exceto que agora a tela deve ficar um pouquinho maior, porque eles vão diminuir ainda mais as bordas. Mas a carinha ali do iPhone é essencialmente a mesma carinha do 15, que segue a mesma linguagem desde o iPhone 12. Então já faz um tempo aí que a Apple tá só fazendo ali refinamentos, mudou o material, mas a cara do iPhone continua bem parecida e deve continuar esse ano. Então o chamariz mesmo, que é o design, vai ficar para um próximo modelo. A gente sabe que tem rumor demais no mercado quando até Felipe Espósito perde o fio da meada. Por isso não esperar. Mas, cara, faz total sentido. Esses rumores são uma loucura mesmo. Agora eu queria trazer aqui, a gente viu bastante notícia relacionada à divisão de entretenimento da Apple nessa última semana. Muita coisa de premiação, geração de conteúdo, etc. Quero falar sobre isso. Mas antes, eu vou agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que segue oferecendo um monte de presentes e desconto também para você que entrar em vero.café.café/afonte e assinar o plano anual ou mensal dos cafés especiais que eles mandam uma vez por mês na porta da sua casa, com uma surpresinha gostosa também, uma coisa que vai bem ali com o café do mês para você comer. É um doce de leite com coco nesse mês, teve jamine pão de queijo, teve palitinho de provolone, teve goiabada, sempre todo mês tem uma coisa gostosinha. E você pode escolher como que você quer receber o seu café. Se você quer ele em grãos para moer na hora que você for fazer, que é como eu faço, recebo um saquinho de torra mais clara, um saquinho de torra mais escura e moo ali, dependendo do clima que eu tiver no dia, de que tipo de café que eu quero tomar. Então você pode receber em grãos, você pode receber ele já moído, aí você faz ele com o pó da forma que você preferir, ou então você recebe nas cápsulas de expresso para fazer na sua maquininha aí de expresso na sua casa. Você, além do café, claro, e da surpresinha, recebe também o encarte que diz quem que é, de onde vem o café, né, o produtor, a região, a altitude, pontuação, né, que tem todo o esquema de pontuação, é um padrão internacional de pontuações. Café especial é a partir de 85, 84, 86 pontos, uma coisa assim. Vem também com o guia de preparo daquele café do mês, então a proporção de água que você pode fazer, os diferentes métodos de extração que ficam bons para aquele café, outras coisas que vão bem também, que harmonizam ali para você comer junto na hora de tomar o café. E se você for em vero.café/afonte, você, além de passar a receber um café super gostoso na porta da sua casa, vai receber um monte de presentes se você assinar o plano anual. Você recebe um moedor manual, você recebe uma prensa francesa, que é um jeito bem gostoso de fazer café, você recebe 100 gramas de café surpresa de grãos aí, para você já poder moer, aí usar o seu moedor manual, e recebe também um guia de preparo para poder aprender de jeito mais amplo os diferentes métodos, tipos e extrações aí de café. Já se você assinar o plano mensal, tem presente também R$ 20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Faz mais de 3 anos que eu assino a Vero, gosto muito do serviço deles, já descobri pequenos produtores aqui do Brasil inteiro com coisas bem gostosinhas que, poxa, não teria descoberto se tivesse só comprado no mercado, aquele café que está há meses ali, vai saber, num estoque, numa prateleira. Coisa importante, eles torram café todo dia, então o café que você recebe foi torrado no máximo alguns dias, faz muita diferença isso na hora de você ou moer ou já tomar aí o seu café que vai chegar em pó ou também na cápsula de expresso. Então vai lá, vero.café/afonte ou usa o cupom AFONTE no checkout e garante esse monte de presente ou o seu desconto de R$ 20 na assinatura. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, nessa última semana a organização da premiação Emmy anunciou os indicados aí para a premiação, para a edição desse ano, e a Apple conseguiu 72 indicações, foi isso ou já perdi a conta? Foram 72 indicações ao Emmy deste ano, e com The Morning Show de novo aparecendo aí, que The Morning Show é uma série que sempre aparece no meio dessas premiações,
E eles ganharam ali, né? Foram nomeados para melhor série de drama, né? Série de drama de destaque. Aí também as atrizes, a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon também foram indicados ali como melhores atrizes em uma série de drama. E tem outras categorias em que a Apple também foi nomeada. Na verdade, assim, né? É quase o elenco inteiro de The Morning Show, né? Porque de ator coadjuvante tem o Exato. Billy Crudup, Mark Duplass, o John Hamm, a Marsha Gay Harden também. Então, a galera foi em peso ali de The Morning Show. Mas pode seguir. Só achei engraçado que é todo mundo, é o elenco inteiro, Todo mundo, basicamente. é. Não, The Morning Show é uma série que sempre tá no meio dessas premiações, porque realmente é uma série muito boa, uma série muito bem produzida, tem um elenco muito forte. E The Morning Show é das originais do Apple TV Plus, né? Tá Sim. presente desde o início e até hoje segue aí. Estão produzindo uma nova temporada já da série. E a Maya Rudolph de Luge também foi indicada ali na categoria de comédia. Outras séries também foram indicadas. Então, é aquela história que a gente sempre fala, né? O Apple TV Plus, ele, dentre, isso se eu não me engano foi a Just Watch que falou, dentre todos os streamings, o Apple TV Plus é o que tem o menor catálogo hoje, mas é um catálogo premiado, é um catálogo com boas produções e que, como a gente já discutiu recentemente aqui na fonte, a Apple vem ganhando aos pouquinhos mais espaço no mercado, principalmente lá nos Estados Unidos, em que o Apple TV Plus já está batendo ali atrás do Hulu e do Disney Plus, né? Que são plataformas bem grandes, bem consolidadas. Então, mesmo com um catálogo pequeno, a Apple tem boas produções e isso ajuda eles a ir aos pouquinhos conquistando mais espaço no mercado. Acho que foi a série mais indicada nesse ano foi Shogun, e logo depois acho que veio The Bear, que, putz, tô felicíssimo. The Bear é uma série. Que série boa, vale muito a pena assistir. Estreou a terceira temporada, tô vendo aos pouquinhos, só pra não ver tudo de uma vez e acabar logo. Tô saboreando, com o perdão do trocadilho, sobre o tema da série, cada episódio, porque que série bem feita, bem produzida. Mas enfim, e logo depois vem The Morning Show. Only Murders in the Building, que é da Hulu também, que é uma série divertidíssima, recebeu um tsunami de indicações, o que é muito bacana, que é outra série levinha, assim, sua vida, você vai viver mais por ver esse tipo de série, é muito bacana. Mas The Morning Show não surpreende, porque assim, né, se tem uma coisa que Hollywood adora, é ver coisas sobre si mesma. E The Morning Show é muito dentro ali desse tipo de coisa, né. Então a Palm Royale, que estreou recentemente, também recebeu uma indicação, inclusive a Carol Burnett, né, que quem viu o Better Call Saul a última temporada vai lembrar dela, e ela é uma atriz, assim, mal comparando a Dercy Gonçalves deles, assim, tá na ativa há milhões de anos, já é velhinha há milhões de anos e manda muito bem. Então, só tem peso pesado nesse ano indicado, o que é muito bacana, mas tá aí mais um ano em que a Apple tem chances de ganhar um monte de coisas, tudo bem que tem, como tem muita gente concorrendo na mesma categoria, né, melhor ator coadjuvante, tem um monte da série, só um pode ganhar, mas ainda assim a chance é grande porque afinal estão quase todos eles lá. Então, a gente vai deixar aqui na descrição a lista completa para você ver se a sua série favorita recebeu algum tipo de indicação. Vamos ver qual é. E uma que recebeu também foi o Slow Horses, né? Que é uma série que não faz tanto barulho, mas quem assistiu diz que é muito, muito boa. A parte de roteiro, de atuação, né? O Gary Oldman, que, enfim, né? Dispensa apresentações, tá lá. Então, essa é uma série que também chama atenção numa segunda divisão de atenções aí, mas que já tá na terceira ou quarta temporada e todo mundo que assistiu falou que é muito boa, né? E falando aqui de Apple TV Plus, principalmente de The Morning Show, que é um dos carros-chefes do Apple TV Plus, até saiu uma reportagem da Bloomberg essa semana falando sobre o investimento, o budget da Apple TV Plus para essa série. E segundo a reportagem, só em salários para The Morning Show a Apple gasta mais de 50 milhões de dólares, né? Supostamente aí só as principais, né, a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon, que não só estrelam, mas também dirigem a série, levam cerca de 2 milhões de dólares por episódio cada uma. Então, é um budget bem grande aí para uma série. E dá pra ver, quem assistiu The Morning Show sabe que a produção dessa série é impecável, é uma super produção, eu acho incrível. E essa reportagem fala que a Apple ela tem, né, ela tem esse budget maior. Parece que a Apple tem tentado filtrar mais ali o que ela traz para. Na verdade, acho que desde sempre. Por isso que o Apple TV Plus tem esse catálogo
menor, mais enxuto comparado a outras plataformas. Mas o que a Bloomberg fala é que a Apple tem tido mais cautela né, ao dar luz verde ali para os projetos, a decidir o que vai para frente, o que não vai, mas que quando ela decide que algo vai para frente, como é o caso de The Morning Show, que o investimento é bem grande, até maior do que outras plataformas costumam investir aí nas suas séries. Até a reportagem fala de Severance também, que agora tem uma segunda temporada anunciada, que a Apple gastaria em torno de 20 milhões de dólares por episódio para produzir Severance, o que é muita, muita, muita coisa mesmo. Então é bem doido ver isso, que também é uma conversa que a gente já teve. A Apple não vive de Apple TV Plus, ela vive de vender iPhone, e ela vende muito Uhum. iPhone. Então com isso ela consegue queimar dinheiro para melhorar a plataforma dela, que é uma coisa que uma plataforma menor que é só uma plataforma de streaming, até as grandes, na verdade, não conseguem fazer, porque daí, né, a grana delas realmente depende de ter ali um catálogo grande para chamar atenção, para vender assinatura, só que aí você tem que distribuir aquilo entre várias produções, daí não dá para ficar gastando 20, 50 milhões em uma única produção. Já a Apple, o Apple TV Plus é como se fosse o hobby dela, e assim ela consegue focar em menos séries, mais séries com mais qualidade, com produção maior. E o resultado é esse que a gente viu agora, que The Morning Show aí mesmo, liderando as indicações do Emmy. Esse valor de 20 milhões por episódio de Severance, eu ri alto quando eu li a notícia e ri alto agora porque soa, na verdade absurdo, né? Porque tudo bem que Severance é uma das melhores séries que a Apple já colocou no ar, mas a lista não é muito comprida, né? Então é natural que umas coisas se destaquem mais do que as outras. É muito boa a série, a gente falou aqui, a gente vai repercutir episódio por episódio quando estrear a próxima temporada, mas 20 milhões alguma coisa deu errado, não é possível, né? E o próprio lance da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ganharem 2 milhões por episódio. Cara, com Friends, a Jennifer Aniston ganhava, todo mundo do elenco, né? 1 milhão por episódio. Friends, que era Friends. The Morning Show gerar 2 milhões, assim. Que bom pra ela. E que bom pra Reese Witherspoon, mas. Sei lá. Se você produz conteúdo, é dinheiro de graça que tá chovendo aí, porque todo mundo quer pôr coisa no ar. E esses valores são muito fora da realidade, até do que os estúdios tradicionais conseguem pagar, né? Por isso que tem um monte de séries estreando nesses streams assim, porque perde a referência do que é dinheiro numa situação dessas, né? Assim, é muito dinheiro chovendo de graça aí pra todo mundo e o outro lado é o quê, né? A Apple tendo que ser mais cuidadosa, porque uma hora ele ia ter que fechar essa torneira, né? Então, para escolher novos projetos, né? Tem na matéria também todo um esquema sobre como séries e filmes têm um tratamento bem diferente lá, de cuidado que a Apple toma para escolher agora que ela vai estrear o Fórmula 1 no ano que vem, que tem um orçamento um pouco maior, que vai ser bem a tentativa dela aí de fazer um filmão, né, um blockbuster mesmo, mas de filme mesmo, ela já levou o Oscar de melhor filme. No primeiro ano que ela colocou filme no ar, já levou o Oscar de melhor filme. Teve um monte de indicação pro Oscar desse ano também, né? Mas é curioso como isso não parece trazer tanto retorno quanto série que... Bom, conto do Mil e Uma Noites, né? Na verdade, todo o mercado de streaming se apoia nisso, né? Vamos te contar aos pouquinhos a história que assim você segue assinando, né? Não é nem difícil entender por que isso acontece, mas ainda assim ela sendo mais cuidadosa e não só com o que ele escolhe, mas também tentando reduzir o orçamento do que está no ar, já indica que ela está concluindo que existe um limite de quanto a iPhone ainda consegue vender, por mais que ela tenha conteúdos incríveis no ar. Tirar carregador da caixa do iPhone versus pagar 2 milhões por episódio para Reese Witherspoon, mais 2 milhões para... é muito louco equilibrar isso tudo. Com certeza. E lembrando que o Apple TV Plus ano passado ficou mais caro lá fora, que era R$ Uhum. 4,99 e acho que não lembro se foi para R$ 7,99 ou já pulou para R$ 9,99, mas foi um aumento bem considerável. Então parece que eles estão chegando nessa conclusão de que vão ter que filtrar com mais cuidado e aumentar a assinatura para manter esse ritmo, né, de pagar aí milhões por episódios de uma série. Mas neste momento, a Apple continua com essa ideia de investir nas produções originais, de focar em um catálogo próprio. Até teve uma outra reportagem que também saiu aí recentemente falando sobre essa questão da Apple ter esse catálogo original, e parece que a Apple está conversando aí com estúdios
para adquirir filmes, para adquirir mais nomes, os direitos de produção de alguns filmes e séries, justamente para ela dar uma aumentadinha ali no catálogo do Apple TV Plus, que, novamente, é o menor catálogo hoje entre todas as plataformas de streaming. Um exemplo disso é o Coda, né, que é o filme que ganhou o Oscar e que a Apple comprou os direitos, né? Não foi um filme que foi produzido ali dentro de casa, mas ela comprou os direitos de transmissão, colocou no Apple TV Plus, ganhou o Oscar levando o nome, né, como um filme da Apple, mas foi um filme que ela adquiriu ali os direitos e parece, segundo essa reportagem da Bloomberg também, que a Apple está com esse interesse em adquirir mais produções para dar uma inflada no catálogo aí nos próximos meses. O que é curioso porque foi uma coisa que, antes de existir a Gigahertz aqui, a gente no ADT falava sobre a nossa expectativa de quando a Apple fosse lançar streaming, que ela teria que ter catálogo, porque como já justificar cobrar qualquer tipo de assinatura com vai saber o que ele ia oferecer, né? Ela fez aquele evento, né, que anunciou, foi o quê? Umas 6 ou 8 séries, coisa assim, coisa que estrela na frente, e quando foi só isso, né, foi meio que um choque, né? Agora, com, sei lá, 5 anos, 6 anos no ar, ela tá talvez tendo, se render é meio forte, né? Mas ainda assim, tô pensando em complementar o catálogo justamente de filmes, né? Que a gente acabou de falar sobre essa diferença de filmes e séries, mas de filmes com coisa de catálogo, aquele teste que ela tinha feito e agora talvez expandindo isso aí, faz completo sentido para justificar a assinatura estar mais cara, né? Enquanto o catálogo que segue crescendo ainda não está no nível de uma Netflix e nunca vai chegar, né? Ou de outros estúdios que, como a gente falou semana passada, retrasado, sei lá, vivem disso, né? O da Apple e da Amazon é um side business ali, só para poder justificar um pouco mais de faturamento, mas não é o negócio dela, né? Então, eu olhei para isso e falei, tá, me surpreende que isso não aconteceu ainda, mas tá em vez de acontecer. Exatamente. Agora, ainda sobre streaming, essa notícia eu achei engraçada que você reportou no Night 5 Mac sobre como a Apple aprovou por engano e removeu, depois que você publicou a matéria, um app que era um app pirata de streaming, só que disfarçado de collect cards. Ele fazia o que ele prometia fazer? Qual que é essa história? A descrição do app é super esquisita. Era um app chamado Collect Cards. E na App Store a promessa era de um aplicativo para você fazer álbum de fotos. Tinha ali uns vídeos, umas fotos. Era um app bem feinho, bem simples. E eu tava até. Quem me pontuou isso foi o William Max. Abraço pro William. Porque esse app Braço. estava ali no topo 2 da App Store Brasil em downloads gratuitos. Estava no topo da loja. Eu falei, vamos dar uma olhada o que é isso aqui. E aí você baixava o app, na hora que você abria, não tinha nada a ver com o que tava lá na descrição da App Store. Era um app de streaming que você conseguia assistir ali, Netflix, Disney Plus, Globoplay, Apple TV Plus, tudo de graça, né? Um app pirata de streaming. E isso estava no topo da App Store. Pelo que eu investiguei, o aplicativo já estava disponível há um bom tempo e aí fui, né, dar mais uma olhada, investigar, conversei com o pessoal do 95 Mac. E aí, para nossa surpresa, a gente descobriu a forma como eles fizeram para enganar a Apple, porque os nossos colegas lá dos Estados Unidos que tentaram usar o mesmo aplicativo, que baixaram, lá o aplicativo abria como o app que está na screenshot da App Store, né? O app basiquinho para você organizar foto e vídeo, um app sem muita função. E aqui automaticamente já abriu o streaming. Então, a gente fuçando ali, conseguimos descobrir que eles enganaram o time de review da App Store, basicamente colocando ali uma restrição para que quando ele detectasse um acesso nos Estados Unidos, ele abriu um aplicativo simples, que é o que de fato diz a descrição do app. E aí fora dos Estados Unidos, abria o streaming pirata. Então esse foi o jeito que eles encontraram de burlar ali o review da App Store. E depois que a matéria foi publicada, a Apple imediatamente removeu o aplicativo da loja, mas até eu vi os comentários, algumas pessoas mandaram e-mail que esse não é o primeiro, que tem outros aplicativos que já apareceram na App Store antes que seguem esse mesmo estilo de diz que é uma coisa, aí você baixa, aí quando vai ver é um streaming pirata. Que não é uma novidade, que a gente já viu isso até com emulador de jogos antigamente. Era bem comum, o pessoal lançava emulador que era disfarçado de um gerenciador de arquivo ou de qualquer coisa. E aí Calculadora.
Calculadora. Você dava lá uns toquinhos no canto da tela, escondido, e abria o emulador de jogos. Então, sempre tem gente tentando, né, burlar o sistema da Apple, tentar enganar ali o time de review da App Store. Mas nesse caso chama atenção justamente porque foi um app de pirataria, né? Então, e com conteúdos da própria Apple. E isso passou batido ali pelo time de review da App Store, o que mostra que talvez está na hora deles melhorarem essa questão de como os aplicativos são revisados, porque não é a primeira vez que um app desses passa. E eu lembro, até citei isso na matéria que eu escrevi no 95Mac, que o caso mais famoso provavelmente é aquele em 2017, quando a Uber colocou uma cerca geográfica para limitar algumas funções do app quando ele fosse rodado no campus da Apple lá em Cupertino, na Califórnia. Fingerprinting eles faziam. Exatamente, eles rastreavam os usuários, só que quando o aplicativo detectava que estava sendo rodado lá na Califórnia, nada do fingerprinting era ativado, ficava tudo escondidinho ali, então a Apple não sabia que tinha ali códigos para rastrear os usuários dentro do aplicativo da Uber, e eles foram descobrir, acho que porque um engenheiro da Apple testou o app fora lá e descobriu que tinha esses recursos, enfim, uma hora acabaram descobrindo, teve toda uma confusão, até tem uma série que conta ali a história da Uber, e eles retratam isso, né? O Tim Cook conversando junto com o Ed Kill e o CEO da Uber. Virou toda uma comoção, uma ameaça de tirar a Uber da App Store. Que no fim, né? O Uber tá aí até hoje, não deu em nada, mas eles basicamente fizeram a mesma coisa, né? Bloquearam ali, usaram truques de localização para que o pessoal lá da Apple não conseguisse descobrir o que eles estavam fazendo por baixo dos panos. E com esse app de streaming é a mesma coisa. Eles só não foram tão específicos e bloquearam o app em todos os Estados Unidos, e aí quem tentava acessar por lá via um aplicativo simples qualquer, e fora dos Estados Unidos era um app de streaming pirata. Mas o app já foi tirado do ar, porém fica aí pra gente refletir sobre o review da App Store, porque tem muita coisa que passa. A Apple sempre, ainda mais com essa história do sideloading, que a Apple sempre se manifesta contra, com o argumento que a App Store é segura, o time de review da App Store filtra tudo, é um lugar que você pode confiar. E a gente vê que na prática a própria App Store tem suas brechas, as coisas passam, a Apple não vê tudo o que acontece, porque hoje em dia esse processo de review ele é automatizado. Tem uma matéria lá de 2021 que eu também linkei nesse artigo sobre o aplicativo de streaming, que naquele processo da Apple com a Epic vazaram alguns documentos de como que a Apple faz o review dos aplicativos. E nessa matéria, né, nesses documentos, a gente teve a informação de que a Apple revisa, isso de 2021, acho que agora o número é até maior, que a Apple revisava mais de 100 mil aplicativos por semana. E como é uma demanda muito alta, como é que, para resumir o que acontece? Esses aplicativos vão para review e eles rodam num processo automatizado. Então tem lá até tem foto disso na matéria original, que é um armário cheio de iPads, e basicamente o aplicativo entra nesses iPads, tem um bot, provavelmente, que executa várias tarefas padrões assim, que dá uma verificada, vê se o app não está usando API restrita, vê se o app não está infringindo nenhuma guideline da App Store. E se passar ali nesse processo automatizado, o aplicativo vai para a loja e no máximo, se tiver alguma coisa estranha, daí sim vai parar na mão de alguém, vai para que a Apple até diz nesse documento que tem cerca de 500 pessoas que revisam esses aplicativos que aparece ali alguma red flag, né, uma bandeira vermelha para dar uma atenção especial. Mas, né, com mais de 100 mil aplicativos por semana, dá para entender que não tem como eles olharem app por app, é muito difícil. Mas, nesse caso da localização, acho que tá na hora deles investirem em algum jeito de, sei lá, vamos mudar a localização na hora dos testes para ver como é que o app se comporta sei lá, no Brasil, por exemplo, né? Coloca lá, bota ExpressVPN lá nos iPads e vê como é que funciona em outra região, porque mesmo com o que tinha acontecido lá na Uber, né, com a Uber em 2017, ainda não fizeram nada aparentemente para ver essa questão de como que os apps se comportam em outras regiões, para ver se eles estão tentando usar localização para burlar, como é o caso desse app de streaming. Mas o app já foi removido e provavelmente a gente vai ver alguma coisa assim daqui a algum tempo de novo. Boa. Agora, para seguir e finalizar a parte de geração de conteúdo em vídeo, você tem uma teoria sobre The Weeknd Brasil e Apple Vision Pro. O que tá rolando?
Pois é, a Apple anunciou nessa última semana agora que ela vai lançar uma série de conteúdos imersivos para o Apple Vision Pro. Essa é uma promessa lá desde o começo do Vision Pro, mas agora ela deu mais detalhes sobre esses conteúdos, porque é aquilo, né? O Vision Pro tá aí, mas não tem muita coisa específica para ele, já faltam apps, né? Daí conteúdo também não tem muito. Então a Apple anunciou que vai lançar uma série de vídeos, de filmes, documentários, né? Tem um ali que é da NBA, um da Red Bull. E eles anunciaram também que terá uma experiência imersiva com o The Weeknd. Não tem muitos detalhes, mas falam assim: o The Weeknd virá para uma experiência imersiva que vai estrear exclusivamente no Apple Vision Pro no final desse ano. E o The Weeknd, na mesma semana, ou talvez no mesmo dia em que a Apple anunciou isso, que ia lançar esse conteúdo imersivo com o The Weeknd anunciou um show de apenas uma noite aqui no Brasil. E uma reportagem da Variety até comentou que esse show do The Weeknd no Brasil será um never before seen, um show único, exclusivo, com uma produção diferenciada. Então, eu arrisco dizer que esse show único, exclusivo, que vai rolar em uma noite aqui no Brasil, será um show filmado com as câmeras especiais lá da Apple para ser lançado no Apple Vision Pro. Eu arrisco dizer que teremos um show 3D para o Vision Pro, né, com aquela, acho que 180 graus, que você consegue olhar para os lados, assim, realmente sentir que você está dentro ali do show. Provavelmente esse show será filmado aqui no Brasil e vai ser lançado para quem tem aí o Apple Vision Pro no final do ano. Que a Apple acho que até tem já alguns conteúdos de música, mas não chega a ser um show inteiro. Eles fizeram, tem alguns clipes lá, alguns trechos específicos, mas ainda não tem um show inteiro filmado para Apple Vision Pro e tem chances desse show do Brasil, que o The Weeknd vai fazer aqui, acho que em setembro, se eu não me engano, ser o 7 de show. setembro. Isso aí, em setembro. Provavelmente esse será o show que vai resultar no tal conteúdo imersivo para Apple Vision Pro. É legal ver que a Apple está fazendo, né, investindo nesse tipo de coisa, porque, de novo, a Apple Vision Pro tem um share minúsculo. Então, se a Apple não investir, ninguém vai. E, ao mesmo tempo, a gente fica de certa forma, até pensando, poxa, ó, vai ser legal, tá? Conteúdo imersivo, mas vai ficar disponível só pra quem tem Vision Pro também, né? Então, tem esses dois lados. Mas ela tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção, pra ver se vende Vision Pro. E quem sabe o The Weeknd consegue aumentar aí um pouquinho as vendas do Vision Pro. No meu governo, a Apple só vai poder fazer conteúdo em países que ela tiver lançado já o dispositivo. Então, para ela poder gravar no Brasil, vai ter que lançar aqui no Brasil também. Mas tá aí, achei. Foi um bom chute. Você juntou duas pontas interessantes. Tomara que seja alguma coisa assim. Só pela diversão, né? Não vai fazer a menor diferença sobre o lançamento disso aqui. Sim, 10 pessoas vão conseguir ver, mas ainda assim, tomara que seja um conteúdinho gerado no Brasil, porque dá aquele quentinho, né? Com certeza, saber que tem conteúdo feito aqui. Se eu não me engano, até teve uma reportagem que saiu no Mac Magazine, na época que a Apple queria produzir alguma série do Apple TV Plus no Brasil, mas até hoje mesmo nada, né? Então, quem sabe a produção do The Weeknd seja a primeira produção do Brasil, olha só. Eu achei aqui a matéria deles do Mac Magazine em 2022, que a Apple queria produzir conteúdos autênticos aqui no Brasil, investindo em coisas que tinham... Tinha até série bilíngue, eles falaram, né? Tinha lá o Now and Then, Acapulco também, e que ela poderia estar atrás de fazer conteúdos brasileiros. Foi uma matéria, na verdade, do R7. Enfim, né? Ainda não rolou, mas teve a greve no meio do caminho. Vai que, né? Seria interessante. No máximo, a gente tem o... Como é que ele chama lá? O Wagner Moura tá no Iluminadas, não sei. Acho que é Iluminadas mesmo. Enfim, vamos ver se isso aí vai rolar. Agora, ó, a próxima notícia vai te surpreender. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com descontos no site para quem for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para comprar capinhas, películas, cabos, acessórios diversos. Tem, por exemplo, eles mandaram para mim uma caixa com algumas coisinhas novas que eu vou fazendo reviews semanais aqui. E vou começar fazendo o review de um mini aspirador de pó para tirar
pó e sujeira de teclado, aquele pequenininho que você carrega ali com cabinho USB-C mesmo. E, enfim, ele tem uma escovinha, tem uma canulazinha um pouco mais compridinha, dá pra você tirar aqueles pozinhos que ficam embaixo das teclas, mesmo teclado com a tecla mais baixinha. Eu já usei aqui, saiu mais pop do que eu achei que sairia, então que bom que essa foi uma das coisas incluídas aí na caixa. E, além disso, claro, você pode comprar também, como eu falei, cabos, né, diversos tamanhos de 2 metros, 1,5 m, 1,20 m. Eles têm uma série de fones de ouvido, desde os earbuds até fone com fio, até headphone maiorzão mesmo. Tem teclado, carregador, tem um monte de carregador para carro, tem carregador por indução, tem carregador o magnético mesmo, tem carregador portátil. Enfim, se você for em gorillashield.com.br, você pode dar uma espiadinha no que eles têm lá a oferecer. Eles estão, nesse mês, com uma promoção bem interessante de capinhas e películas com até 70% de desconto. E se você usar o cupom GHZ, você vai ter 5% a mais, mas tem que ser usando o cupom GHZ na hora do checkout. Ou então, se você passar na descrição, clicar no link, ou tocar no link, já cai direto no site com o cupom aplicado. Fica mais fácil ainda. Então vai lá, gorillashield.com.br, ou então passa aqui na descrição. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Bom, eu brinquei agora há pouco antes aqui do patrocínio que você não vai acreditar no que a Apple fez, porque foi uma parceria com a Taboola, que é um serviço que vende espaço publicitário em sites e é famosa por ter anúncios que não são exatamente da melhor qualidade de um conteúdo gerado ali, mesmo que seja para um anúncio, né? Eu acessei aqui, eles têm um guia, por exemplo, de melhores práticas. Eles falam assim, o jeito errado de fazer o texto. Estudo mostra que dormir mais te fará feliz. Jeito certo. O verdadeiro segredo da felicidade pode te surpreender. Então, eles promovem esse tipo de notícia bem clickbait mesmo, né? E a Apple fez uma parceria com a Taboola. Quem confirmou isso foi o CEO da Taboola. A Apple não falou nada sobre isso. Para a Taboola vender e veicular anúncios tanto no Apple News, que, enfim, né, isso não faz tanta diferença porque a gente não tem aqui no Brasil, quanto no Stocks também, no aplicativo de ações, espaços ali vendidos pela Taboola. E, enfim, isso irritou bastante o pessoal, porque a Taboola tem essa fama do clickbait feio, de pouca qualidade assim na internet, né? Como você bem falou, essa Taboola é bem conhecida pelos piores ads que você provavelmente já viu na internet. Esses ads bem clickbait mesmo, que tem umas headlines, são é bem típico, porque são aquelas fotos de Shutterstock com uma manchete super clickbait, então você provavelmente já viu alguma propaganda deles na internet. E falou, ugh. Exatamente, né? E teve aquela reação de revirar os olhos. E eles fizeram essa parceria com a Apple, e isso, claro, preocupou muita gente. Primeiro porque toda vez que mistura na Apple com propaganda, a gente já fica meio, não era ad-free experience, né? Agora não, agora é ad com privacidade. O ad-free já foi com Deus. Mas vindo aí de uma parceira conhecida por ter esses ads mais clickbait, deixa o pessoal ainda mais preocupado. Porém, uma coisa para se ter em mente é que apesar da Taboola ser conhecida por fazer esses ads bem clickbait, eles também trabalham com outros parceiros mais sérios, eles têm uma equipe de curadoria, então não quer dizer que a gente vai ver esses ads com foto de Shutterstock dentro dos aplicativos da Apple, mas quer dizer sim que de alguma forma ou outra a Apple quer colocar mais propaganda dentro dos aplicativos, ela quer monetizar os aplicativos dela, né, que de certa forma ali o Stocks mesmo, né? O Bolsa. É um aplicativo gratuito e que a Apple meio que não ganha nada em cima disso. Então, agora ela vai começar a colocar propagandas ali para monetizar esses aplicativos. Até teve uma reportagem que está linkada aqui nessa matéria do 95Mac, que a Apple ela vinha testando inteligência artificial para alimentar a sua plataforma de ads, de propagandas, né? Hoje a Apple coloca as propagandas em alguns espaços, tem as propagandas da App Store, que daí são anúncios da própria App Store lá dentro, mas ainda assim, ali já tem anúncios, e dentro do Apple News já tem, sim, alguns anúncios lá fora, e tudo indica que a Apple quer colocar ainda mais propagandas, quer divulgar ainda mais conteúdos para monetizar esses serviços, né? Não chega a ser uma surpresa, novamente, porque já faz um tempo em que a Apple mudou a estratégia,
Mas acho sempre interessante relembrar, né, como que o discurso mudou nos últimos anos, porque foi de, olha, nós não trabalhamos com nenhum tipo de propaganda, o iPhone é livre de propaganda, pro discurso de, propaganda, né, se ela tiver privacidade, ela nem é tão ruim assim. Então, a Apple, ela teve essa mudança no discurso pra, né, aumentar a receita dela, basicamente. No caso dessa parceria, tem essa história de que moderadores, etc., eles podem até intervir, né, para não limitar, mas assegurar a qualidade ali e garantir que não vai ser só aqueles clickbaits bem, aquela pele com uma mancha e um título horroroso embaixo, né? Vamos ver. A hora que isso entrar no ar, vai saber se esse CEO também exagerou de algum jeito a posição dele ali de parceria com a Apple, vai saber se isso vai, como isso vai entrar no ar, mas nesse momento o pessoal ficou bravo pela possibilidade de encontrar esses anúncios horrorosos aí no Apple TV, no Apple TV Plus, no Apple News e nos Stocks. Vamos ver como é que rola. Agora, pulando de uma polêmica para outra, essa eu acho que ela aconteceu depois que a gente gravou aqui o A Fonte e, pelo menos do lado da Apple, ela tentou colocar um ponto final antes da nossa gravação aqui. Então a gente vai resumir o que aconteceu e o último episódio disso, né? Porque o que saiu de notícia na semana passada foi... A notícia foi: Apple usou vídeos do YouTube para treinar a sua IA. E não era exatamente isso. Tem um serviço de terceiro que coleta não são as legendas, mas as transcrições, que os vídeos do YouTube hoje em dia todos têm transcrição, empacota isso tudo e vende isso como uma parte da base de dados gigantesca para treinamento de IA. Aí dá para ver como é que isso virou. A Apple usou vídeos do MKBHD de maneira imprópria, né? Essa era a notícia, o próprio Marques Brownlee reagiu a isso, o mercado todo reagiu a isso, porque não é a primeira vez, não é a última que a gente vê esse tipo de notícia, né? Materiais usados sem permissão para treinar um produto comercial de empresa tal apoiado por IA. E, em resposta a isso, a Apple falou que o Apple Intelligence, ela foi bem cuidadosa na forma como ela disse, né? Ela disse que o Apple Intelligence não tem esse tipo de dado no treinamento. O que não quer dizer que isso não tenha sido usado de uma outra forma, porque afinal, se a empresa que fornece isso estabeleceu que existe essa ligação dela com a Apple, alguma coisa tem aí. Mas o que te chamou a atenção? O que você quer comentar a respeito disso? É, como você bem notou, não é a primeira vez e não vai ser a última que a gente reporta um criador de conteúdo que, né, ficou chateado, ficou incomodado, ou Com que tem, razão. com razão, né, sobre o uso desses conteúdos produzidos por ele através aí de plataformas de inteligência artificial. E a gente já discutiu isso várias vezes, né, a questão de como que vai ficar a produção de conteúdos, porque tem a questão da monetização, uma pessoa, né, tá ali fazendo o trabalho e do nada vem um bot que coleta tudo aquilo, leva para ser usado de formas diferentes e o criador original acaba não ganhando em cima disso. Então é uma discussão que vai longe, vai acontecer de novo. Dessa vez repercutiu porque falou, YouTube, daí já puxa pro MKBHD, que é um dos maiores YouTubers hoje. Então acabou tendo essa repercussão. Mas a Apple já tentou ali, né, tirar um pouco dela da reta, só que como você falou, de um jeito ou de outro ela usou sim esses dados. Ela veio, se manifestou para falar, olha, não usamos para alimentar o Apple Intelligence. Porque o que aconteceu, né? Essas transcrições, elas foram usadas pelo OpenELM, que a gente até falou dele há algum tempo, aqui no A Fonte, que é um modelo ali open source da Apple, que ela vinha fazendo ali uma série de estudos com AI, com esses modelos de linguagem, e tinha ali alguns modelos que ela foi lançando antes de anunciar de fato o Apple Intelligence. Então, esses dados que foram coletados aí por esse terceiro que vieram lá do YouTube, teriam sido usados nesse modelo de código aberto que a Apple usou nos estudos. E aí, como o Marcos também notou, ela foi muito cuidadosa em dizer que o Apple Intelligence não usa os dados que contém né, a base de dados ali que contém as transcrições dos vídeos do YouTube. Mas ela usou no estudo dela e esse estudo com certeza serviu de algo para criar o Apple Uhum. Intelligence, né? Mesmo que não tenha transcrição do vídeo ali, ela pode ter usado o estudo para melhorar de alguma forma o Apple Intelligence. Então,
usou, né? Não tá no Apple Intelligence, mas usou. E usou sem pagar o criador de conteúdo, né? Os criadores de conteúdo. Então, parece que foram coletados dados de mais de 170 mil vídeos do YouTube, então é bastante coisa. E essa discussão vai longe, né? Até antes do Apple Intelligence ser anunciado, a gente reportou várias vezes que a Apple estava tentando fechar parcerias com publicações grandes para pagar royalties, né? Para eles poderem usar as matérias, os conteúdos ali no Apple Intelligence. Mas é muito complicado, porque tá, você vai pagar um grande como o Wall Street Journal, o The New York Times, mas e o pequeno blogueiro, né? O pequeno criador de conteúdo, o cara que tá lá fazendo vídeo no YouTube, como é que fica nessa história? Então, esse assunto vai longe e não deve ser a última vez. O MKBHD até fez um vídeo, né, sobre isso, mas não, provavelmente não será a última vez que a gente vai ver alguma notícia sobre a inteligência artificial roubando conteúdo para ser usado depois por outros sem remunerar ali o criador original daquele conteúdo. Isso é uma coisa que, no começo dessas polêmicas sobre treinamento de IA, etc., a bola sobre isso já era levantada. Era assim: vou treinar meu primeiro modelo com um monte de material que eu nem podia estar usando. Vou treinar o segundo modelo sem isso, com base no que eu aprendi no primeiro modelo. Então, os blocos que você usou para construir, eles estão apoiados ainda em cima de uma coisa que, se não era proibida, não era permitida. E a tecnologia evolui, né? A gente falou de Uber agora há pouco. Acho que é o principal exemplo de como dá para ir ocupando as áreas cinzas e usando o lobbying para você ir tornando esse tipo de uso legal. Então a gente chegou, eu acho, nesse ponto com as IAs também. E outra coisa que o mercado do Vale do Silício sempre fez foi terceirizar a culpa, né? Não é a Apple que explora materiais raros da Terra com trabalho infantil. É um terceiro, a gente deu um tapa na mão deles e falou, não pode, hein, que feio. E tudo bem. E passa, daqui a um ano sai o mesmo relatório sobre a mesma coisa. Esse é um assunto importante pra gente, é um terceiro, estamos revisando. Então essa terceirização de culpa é uma manobra bem conhecida, bem cansada, já que a gente sabe que existe no Vale do Silício. E, enfim, né, dessa vez não foi diferente, mas e ela ter usado, e, por exemplo, o ChatGPT usou para o treinamento, a OpenAI usou tem até processos a respeito disso. Um dos pacotes de material foi um bando de livro, e nenhum autor que está nesse pacote autorizou que estivesse lá. A Sarah Silverman, a comediante, é uma que está liderando um processo, que está representando um monte de autores e autoras também com base nisso. Eles falam, gente, a gente usou o pacote aqui, o terceiro que se resolva com eles, não é a gente só está usando. Então é um jeito muito louco de se defender, mas que dá certo, né? Então, ela ter usado isso no projeto de código aberto, sem fins lucrativos, e com base no que ela aprendeu com isso, ter usado do jeito certo para fazer o Apple Intelligence, existe... É uma lavagem de culpa que está aí no meio do caminho e, sei lá, a sensação é feia. Se a sensação é feia, quer dizer que tem alguma coisa estranha, né? Uma coisa errada e, enfim, espera mais da Apple quando o assunto é isso. Ela se coloca tão do lado correto para tanta coisa, mas a hora que ela ficou para trás na concorrência, aí tudo bem dobrar umas esquinas do jeito estranho? Sei lá, mas vai ter o link sobre isso aqui na descrição. E, enfim, para encerrar aqui o episódio de hoje, notícias e rumores sobre os próximos iPhones. Na verdade, eu vou começar com uma notícia a respeito desse iPhone aqui, confirmando o iPhone 15, né, o atual, confirmando um pouco do que o Lucas Beutemiller trouxe aqui no começo do episódio, que é o fato de que as vendas e a adoção do iPhone 15 está até mais fraca em relação ao iPhone 14, o que é curioso se a gente for pensar que teve uma mudança de design um pouco maior, né, a parte do titânio, a parte de acabamento, das bordas, etc., mas ainda assim não está num ritmo tão alto como a gente costumava ver aí há uns anos. Confirma a desaceleração, na verdade, né? Que é uma tendência, isso sim, que a gente vê acontecer já faz até que um bom tempo, né? O pessoal já não tá trocando celular todo ano mesmo lá fora. Isso tá diminuindo cada vez mais, as pessoas tendem a ficar mais tempo com o celular, até porque os celulares estão mais caros, então duram mais, então não tem motivo para você trocar todo ano. Do 14 pro 15 não mudou tanta coisa assim. De novo, pra gente que é antenado, o USB-C é legal, é bacana. Eu sei que muita gente que tá ali inserido no meio da tecnologia
comprou o iPhone 15 por causa do USB-C, mas para o usuário médio que já está usando o Lightning todo dia, a pessoa não vai se apressar para trocar por causa de um carregador, principalmente se ela só tem um iPhone em casa e não faz diferença se o iPhone é Lightning, se é USB-C. Então, eu adoro usar, né, tipo, o exemplo dos meus pais. Meus pais não vão correr trocar de iPhone porque agora é USB-C. Para eles não faz diferença alguma. Então, é assim para grande parte das pessoas que só compram um telefone ali e usam no dia a dia sem se preocupar muito com o que tem de novo. O design mudou o material, mas ainda assim, como eu comentei mais cedo, é a mesma carinha do iPhone 12, né? Tá mais redondinho ali nas bordas, agora tem o titânio no Pro, mas ainda é muito parecido. O design mudou pouquíssimo se a gente for comparar um com o outro, né? É uma variação ali do que a gente já tem no iPhone 12. Então, somando tudo isso, né? Poucas mudanças de hardware, uma mudança leve de design. E o iPhone 15 não tá chamando tanta atenção assim, né? Essa reportagem lá da SIRP e comparado aí com o número de unidades do iPhone 14, dá pra gente ver que a demanda do 15 realmente tá sendo até menor que a do ano passado. E aí a gente já, antes de ser lançado, a gente já vê que a própria Apple já não acredita que a do 16 vai ser maior que a do 15. Então, pelo jeito, estamos aí numa tendência de desaceleração. Estamos numa tendência de desaceleração. Ô, palavrinha difícil. Então, isso deve continuar aí por mais algum tempo, né? E não vai ser o iPhone 16 que vai salvar esse número de queda e que, de novo, né? Não muda todo ano. O pessoal não sente a necessidade de trocar todo ano também, não tem uma mudança drástica de design, então não é uma surpresa. Esse número de queda não chega a ser uma surpresa, pelo menos para mim. Assim, o principal fator que eu acho que entra hoje na conta é que até lá fora tá tudo extremamente caro, né? iPhone geralmente lá fora era um pouco mais barato e hoje em dia não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, né? O pessoal tá achando que custa mais de $1.000. Fala, queridos, aqui custa mais de $1.000 desde o começo. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Né? E isso é justamente para corrigir o fato de que o pessoal não troca toda. É que nem, sei lá, preço de ingresso brigando com carteirinha de estudante, que todo mundo tem, então aumenta o preço, aí todo mundo faz carteirinha porque o preço tá caro. É um ciclo que vai, né? Um ciclo vicioso, né? Então. E o iPhone 14 foi o que trouxe a Dynamic Island, né? Nos modelos Foi. Pro. Então. E o iPhone 14 geralmente é o modelo sem nenhum tipo, não é o Plus, não é o Pro, não é o Pro Max. Geralmente é o mais vendido por conta de preço, né? O mais acessível. E aí vai desmembrando. Aí depois vem geralmente os modelos Pro, porque é o pessoal que esperou e vai trocar, né? E quer o modelo principalzão. Então a gente vê que a adoção da geração 14 foi mais alta mesmo. Suponho que tenha sido até mais alta que o 13 justamente por conta da Dynamic Island. E mesmo nesse ano vindo a Dynamic Island para todos os modelos, não parece ter feito tanta diferença assim. O pessoal comprou, já comprou, e o pessoal que não comprou falou, tudo bem, não precisa até agora, não vou usar mais. Então, talvez esteja esperando o 16, né? Vai saber. Mas a esperança que isso role é meio baixa. Mas falando, aliás, antes de falar no 16, quero falar sobre um que estava meio sumido aqui, mas que segue, ele tinha 6% de market share no ano passado, está com 5% agora. iPhone SE. Quem tem, não desiste, não abre mão, continua usando. E pintou um rumor interessante a respeito do iPhone SE que talvez seja lançado. Bom, se pintou rumor, tá no horizonte aí. O que rola com ele? Já faz tempo que a gente está escutando sobre a iPhone SE, porque também já faz tempo que a Apple, desde que a Apple lançou a última geração do SE, que ainda é aquele iPhone com home button. Às vezes, toda vez que eu passo numa loja da Apple que eu vejo aquele iPhone, eu falo, nossa, é verdade, eles ainda vendem, né, um iPhone com botão, o iPhone SE, ele ainda existe. E tem rumores que a Apple vai dar uma carinha mais moderna para ele, e os rumores também já disseram mil coisas, né? Primeiro, a Apple estudou fazer um iPhone que era parecido com o iPhone XR, só que com um chip mais novo. Só que, né, o 10R hoje até ele já é datado, né? Que é um iPhone com tela LCD, tem aquela borda grossa em volta da tela, aquele design mais redondinho. Óbvio que a Apple faria isso pra, né, reduzir custos. Uhum. Mas depois o rumor já mudou. Falou, a Apple tá estudando fazer mais parecido com o iPhone 14, usar o design mais quadradinho, uma tela OLED, para também, né, já deve ter um monte de peças de iPhone 14 lá sobrando, transforma em iPhone SE.
Agora, um post que veio lá dos fóruns do Weibo, né, que são os fóruns chineses da vida, um desses leakers postou que a traseira do iPhone SE novo deve ser a mesma traseira do iPhone 16 do modelo convencional. Que é a Apple agora, né, mudou o processo lá de coloração, que tem uma traseira mais fosca, que parece a traseira do Pro, que antes era os normais, os não Pro, tinha aquela traseira brilhante, né? Os dois são vidro, mas o normal tinha uma traseira que era o vidro brilhante, reflexivo, e o Pro tinha aquela traseira fosca. Agora todos eles têm ali um processo que deixa a traseira fosca. E segundo este leaker, o novo iPhone SE ele vai ser mais parecido com o iPhone 16, o modelo base em termos de design. Então deve trazer esse design retinho com a lateral ali levemente curva, este vidro traseiro fosco. A gente só não sabe se ele vai ter só uma ou duas câmeras. Tem rumor que fala que vai ser só uma câmera, mas ele deve ser mais próximo dos iPhones mais novos. Então vai ter essa carinha de iPhone 16, USB-C, Face ID, tela OLED e um chip atualizado que até agora a gente não sabe qual. Os rumores do iPhone SE eles têm sido muito vai e vem, talvez porque a própria Apple ainda não bateu o martelo sobre o que ela vai lançar novamente. Antes falavam que ia ser parecido com o 10R, depois que ia ser parecido com o iPhone 14, agora já que vai ser parecido com o 16. Então talvez eles mesmos lá dentro ainda estejam testando várias coisas, porque segundo os analistas, esse iPhone SE 4 só deve ser lançado em meados de 2025. Então ainda tá um pouco longe, mas eu não me surpreenderia se esse iPhone SE fosse lançado com um chip A18, por exemplo, por conta do Apple Intelligence. Porque o Apple Intelligence hoje ele precisa do chip A17 para frente, A17 Pro em diante. Hoje o A17 Pro está apenas no iPhone 15 Pro. E tem esse rumor de que a Apple vai colocar chip A18 em toda a linha iPhone 16 por conta do Apple Intelligence. Então, mesmo os modelos não Pro vão ganhar o chip novo. Provavelmente vai rolar uma variação de chips, né? Deve ter o A18 normal, o A18 Pro, que vai ter uma GPU mais poderosa, aí vai ser exclusivo do Pro. Mas imagino que esse iPhone SE novo também vai ganhar um chip, uma variante talvez mais fraca do chip A18, para ter ali a Neural Engine mais potente, para ter mais RAM e para conseguir rodar o Apple Intelligence, porque o iPhone SE atual ele tem o A15, mesmo que se ele fosse atualizado para um A16, ainda ficaria de fora do Apple Intelligence, e eu acredito que a Apple gostaria que pelo menos todos os iPhones vendidos dos mais modernos tivessem, né, tenham aí a compatibilidade com o Apple Intelligence. Então, para quem está esperando iPhone SE, a coisa ainda está meio incerta, não vai ser agora, não vai ser esse ano, deve ficar só para realmente meados do ano que vem ali, abril, junho, geralmente esse período aí que a Apple costuma atualizar o iPhone SE. Então, tá um pouquinho longe e para os saudosistas que gostam do iPhone SE porque ele é pequenininho, porque ele tem Hum. botão, dá aí má notícia, porque com esse design tudo indica que ele vai ficar igual os iPhones atuais mesmo, com uma tela maior, sem botão. Este provavelmente, o iPhone SE 3 provavelmente é o último aparelho com botão que a Apple, botão Home, né, o botão antigo, que a Apple produziu, porque o iPad mesmo, eles já descontinuaram aquele iPad antigo, agora só falta o iPhone SE mesmo para colocar um ponto final no Home Button. E lembrando que o Ming Chi Kuo matou esse iPhone SE, o próximo umas 3 vezes já, né? Ah, gente, não vai ter Sim. mais. Ah, na verdade vai ter sim. Errei, desculpa aqui. Não, na verdade não vai ter não, né? Então tá aí. Se não for cancelado, ano que vem a gente deve voltar a falar sobre isso. Mas para encerrar aqui o episódio, pintou um outro rumor que eu achei interessante sobre o iPhone 16 Pro, sobre uma coloração nova. Eu não sei até onde ela faz falta pra galera, mas parece que para quem queria muito, o que não comprou o iPhone 15 Pro porque não tinha ele em rosa, parece que isso vai estar resolvido aí no iPhone desse ano. Um outro leaker chinês disse que o iPhone 16 Pro e o Pro Max vão estar disponíveis numa cor rosa, né? Seria um rosa ali, talvez. Eu chuto que um rosa mais discreto, porque as cores dos modelos Pro
elas são cores mais discretas. A gente vê, né, o azul é um azul mais escuro, mais discreto. O titânio ali, o titânio natural também é uma cor mais acinzentada. Os modelos Pro nunca tem cores chamativas, ao contrário das versões normais que tem ali umas cores mais brilhantes. Então eu chuto que vai ser um rosa mais discreto. A Apple por muito tempo, quando o 6S foi o primeiro que introduziu o ouro rosa, e era uma cor até bem popular. Eu via muita gente que tinha o iPhone ouro rosa, e daí quando o iPhone mudou para o vidro, né, mudaram o design, aí a Apple deixou a cor de lado, mas tinha Apple Watch ouro rosa, iPad ouro rosa, MacBook ouro rosa, então era uma cor de certa forma popular, e parece que a Apple tá tentando trazer de volta um iPhone Pro rosa. Né, fico curioso para ver como é que vai ser essa cor. Inclusive, esse rumor ele já foi corroborado até pelo próprio Mintico, já falou que o iPhone 16 Pro ia ganhar um rosa titânio que vai substituir o modelo azul. Mas, ai, eu já falei isso uma vez. Eu acho as cores do iPhone Pro tão sem graça. Tipo, eu sinto falta de ter um celular colorido, um celular vibrante, uma coisa diferente. Porque por muitos anos eu usava o iPhone preto barra cinza espacial. Eu sempre ia nessa opção. E aí, quando a Apple começou com esse lance de cores, eu comecei a experimentar as cores. Eu tive lá o iPhone 11 Pro verde, o 12 Pro azul, o 13 Pro que era o azul Sierra, o 14 Pro roxo. E agora o meu 15 Pro é o titânio natural. E quando eu, né, recebi o titânio natural, achei ele muito bonito. Só que é uma cor que eu já meio que enjoei, porque ele é muito neutra. Eu às vezes sinto Uhum. falta de ter. E eu não uso celular com capinha, eu gosto de usar sem. Então eu sinto falta de ter uma cor diferente. Mas eu não sei se esse rosa seria uma cor que eu escolheria, né? Vamos ver aí. Mas eu adoraria ver mais cores disponíveis na linha Pro. Porém, a Apple ela acha que Pro não precisa de tanta cor assim. Então a gente geralmente fica com as clássicas, né? O preto cinza espacial, o prata e uma cor diferente que a Apple escolher aí, que este ano pode ser o rosa. E vale lembrar, assim, é tudo cinza puxado pro rosa, pro não sei o quê, né? Não vai achar que vai ser aquela coisa super saturada. Não, é a lambidinha de rosa ali em cima do prateado. Se a luz bater do jeito certo, talvez saia na foto. Então tem que levar em conta que é mais por aí também, né? Exatamente. Nossa, o iPhone roxo mesmo, o 14 Pro roxo, dependendo da iluminação, ele ficava cinza na foto. Parecia um iPhone preto. Exato. Exato, então tem isso. Mesmo que seja, talvez não seja, né? Bom, para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/109 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Vera, assinatura de cafés especiais e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que vão em gigahertz.fm/apoio e deixam seus feedbacks, comentam, mandam perguntas que a gente vai coletando e de tempos em tempos vai respondendo aqui no episódio também. Quero agradecer também a quem deixa reviews, avaliações, quem recomenda, dá o joinha, dá o like, o coraçãozinho, a estrelinha e ajuda a fonte a chegar cada vez mais longe. E a você, Felipe, obrigado também por semana após semana ajudar a gente a entender o que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, agência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do La Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.spola. Estou lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, eu apresento aqui na Gigahertz sua área de transferência e área de trabalho, apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine durante o fim de semana sobre o que pode significar a vice-presidência do J.D. Vance, né, que foi escolhido como vice aí do Trump, para o Vale do Silício, porque ele tem ligações curiosas e interessantes, tá? Com o alto clero ali dos reclamões do Vale. Vale a pena dar uma espiadinha, o link vai estar na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.